Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu quero, nesta tarde, trazer até você um tema na qual o Senhor colocou sobre o meu coração, e eu quero abordar esse tema dentro de um simples versículo que está no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo de número 32, aonde Deus ele vai nos dizer que ele não tem prazer na morte de ninguém. E quando Deus diz que ele não tem prazer na morte de ninguém, ele vai completar a frase dizendo: convertei-vos e vivei. Aleluia! Convertei-vos e vivei. Quando falamos a respeito de morte, sabemos que estamos vivendo um tempo que não é do nosso agrado. Sabemos que por esses dias a morte levou a nosso saber 523 mil pessoas por uma única doença, por uma única pandemia causada pelo Covid-19. E quando falamos a respeito de morte, eu quero lhe alertar a respeito de 3 tipos de morte que são causadas, todas elas, pelo pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí ficamos pensando, mas será que existe 3 tipos de morte? Vem comigo, que eu vou lhe mostrar nesse momento o que são as 3 mortes. Queridos, quando falamos a respeito de 3 tipos de morte, é bem capaz que você fale consigo mesmo: eu conheço só uma. Morri, acabou, foi-se. Mas eu quero lhe alertar a respeito de mais 2 mortes que talvez você não tenha a consciência de que elas existem, e uma está em evidência no meio dos cristãos. Quando eu falo a respeito de morte, eu trago a primeira morte espiritual, a segunda morte física e a terceira morte eterna. Então, estamos praticamente entregues a 3 tipos de morte, podendo nos livrar apenas de 2, ou, se por bondade de Deus, por que não pelas 3? A primeira morte que eu falo é a respeito da morte espiritual. A morte espiritual é causada na vida de crente, é causada na vida de quem tem contato espiritual com o dono do planeta Terra. Quando eu falo a respeito de morte espiritual, eu estou falando de pessoas que um dia teve um conhecimento do Deus de Israel, teve conhecimento de Jesus Cristo e teve conhecimento do Espírito Santo. Mas por um motivo e uma causa inconstante da qual nós não sabemos o porquê, você deixou de buscar a presença desse Deus. Você deixou de buscar a presença do Espírito Santo. Você deixou de manter o contato com Jesus Cristo. E nesse termo, morte espiritual, onde eu abordo nesse momento, é onde eu quero alertar a nossa nação brasileira e até onde chegar esse vídeo, que você seja tocado por esta palavra neste momento. Queridos, fuja da morte espiritual. Como fugir da morte espiritual? Para se fugir da morte espiritual, é necessário você estar em oração. Para se fugir da morte espiritual, é necessário você estar em jejum. E para se fugir da morte espiritual, é necessário que você possa estar em contato direto com Deus. Fazendo essas 3 coisas,
você estará por cima da morte espiritual. Quando falamos da morte física, é uma morte que nós temos duas opções, uma nossa e uma de Deus. A primeira opção da morte física é que nós podemos acelerar o processo de morte, quanto também podemos deixar esse processo de morte sob a custódia de Deus. Mas como acelerar o processo de morte física? As pessoas aceleram o processo de morte física quando, enfim, colocam uma arma na sua mão e vão cometer assaltos, sequestros. A pessoa coloca em xeque a sua vida quando elas estão fazendo um serviço perigoso em alturas, ou até mesmo podemos dizer, quando elas batem de frente com a morte física para desafiar. Nem todos conseguem se safar e escapar dela, porque muitos acabam descendo à sepultura da morte física. Então, quando falamos a respeito da morte física, eu também posso trazer para você o segundo tópico que está sob a custódia de Deus, que é, se Ele quiser que nós desceremos à sepultura, desceremos em um corpo físico. Se Ele assim não permitir que desceremos à morte física, nós não desceremos, porque existe um tempo determinado por Deus, na qual a Bíblia está escrita e referindo-se que haverá um arrebatamento sobre a terra. Quem sabe eu, você e os demais ouvintes que estão nos ouvindo não escapará da morte física, tratando-se diretamente com Deus no tribunal de Cristo, para a terceira morte. Quando eu falo da terceira morte, eu falo da morte eterna, na qual nós, escapando da primeira, escapando da segunda, podemos chegar até a terceira. Ou se não escapar da segunda, nem da primeira, também teremos que, de qualquer forma, enfrentar a terceira morte. Morte essa que ela vem pelo julgamento, aonde está em Coríntios 5:10, falando a respeito que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Assim, para sermos julgados pelas boas condutas e pelas más condutas. Quando falamos a respeito de morte eterna, estamos falando a respeito da morte na qual seremos julgados por Deus pelos bons feitos e pelos maus feitos. Aí cabe nós saber o que queremos para a nossa vida no dia de hoje. Ainda podemos dar um vira-volta no jogo da vida. Por mais que você esteja errado, por mais que você esteja caminhando fora dos pretextos bíblicos, você ainda pode dar uma rasteira na morte e partir de encontro à vida. Vida essa também que se manifesta em 3 tópicos. Como assim, pastor? A vida, ela se manifesta na vida pelo sopro, na vida pelo Espírito e na vida eterna. A vida, ela vem no corpo, na alma e no Espírito. A vida se manifesta em 3 pontos. Como existe a morte física, também existe a vida física. Se mexemos, agimos, andamos, trabalhamos e percorremos dia após dia. Como existe a morte espiritual, também existe a vida espiritual. Como existe a morte eterna, também existe a vida eterna, como nos foi declarado mediante a Bíblia. Aos que vencer, dar-te-ei uma coroa da vida, aonde Deus nos dará uma vida eterna. Queridos, 3 tipos de morte. Fuja dela. Procure vida. Procure buscar Deus, o nosso Salvador. Ainda dá tempo antes do soar das trombetas. Eu quero deixar aos meus queridos e amados irmãos um convite todo especial. Estamos ali na Rua Demazito, 736, Parque Residencial Cocaia, aos domingos, às 9 horas da manhã e às quinta-feira, às 19h30, em oração de fé pela tua vida. Que Deus em Cristo continue vos abençoando para que você, assim, consiga alcançar a tua salvação. Deus abençoe e que a paz esteja contigo.